E aí pessoal, tudo bem? Quero dar as boas-vindas a vocês novamente, né? Agradecer por terem permanecido no canal esse tempo todo sem nenhum tipo de atividade. É muita coisa para se resolver, muita coisa para se fazer, a gente acaba ficando sem tempo às vezes para poder dar continuidade. Mas agora eu vou pegar firme novamente, trazendo um conteúdo legal para que vocês possam estar sempre se atualizando. Eu quero deixar aqui meu agradecimento inicialmente por vocês estarem no canal. Convidem mais pessoas que vocês conhecem. No final eu coloco o meu Instagram também, para que a gente possa trocar ideia por lá. Lá também eu coloco algumas coisas interessantes. Tem também a página do Facebook. Quem quiser acompanhar também, seguir, segue lá a página do Facebook também, que tem bastante atualização. E aproveita para se inscrever no canal, dá o seu like no vídeo, coloque seus comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Quais seriam as ideias que vocês têm, quais necessidades que vocês têm em relação a conteúdo, para a gente poder qualificar cada vez mais o nosso processo de trabalho, principalmente pela enfermagem ser a profissão que é, pela qualidade que ela precisa exercer. Tá joia? Então vamos lá, o que eu trouxe para vocês hoje? Uma coisa que a gente costuma trabalhar muito, né, e sempre é importante a gente relembrar, né, que inicialmente eram 5 passos, 5 certos, passaram para 9 e agora são 13 certos para administração de medicamentos. Quero que vocês prestem bastante atenção no conteúdo, né, sigam os passos corretamente, não esqueçam de nenhum pedaço, é muito importante. Eu gosto de frisar isso bastante, que é muito importante acompanhar todos os passos, não deixar pular nenhum, para que a gente não caia no erro de, em algum momento da administração de medicamento, cometer algum erro, e isso a gente sabe que um erro pode ser fatal para esse tipo de trabalho que a gente executa. Principalmente voltando na administração de medicamentos, pela parte endovenosa, a gente sabe que a ação é imediata, não tem absorção, já vai direto para o sistema, então prestem bastante atenção. Façam perguntas, tirem suas dúvidas. Eu vou ir respondendo de acordo com o processo, de acordo com o que eu vou visualizando, eu vou respondendo. Não deixo ninguém sem resposta. Tá joia, pessoal? Então vamos lá. Hoje, né, como eu já tinha começado falando anteriormente, não são mais nem 5 nem 9, passaram para 13 certos. Cada dia um detalhe a mais a gente incorpora, principalmente depois do advento da questão da segurança do paciente, que a gente pode perceber durante esse tempo todo os erros cometidos por alguns detalhes que a gente às vezes deixa de atentar. Então, vamos seguir os passos certinho para a gente não se perder nesse caminho, tá joia? Apesar de que a gente trabalha, né, para a gente conseguir nosso diploma é muito esforço, é muita dedicação, e às vezes por um detalhe a gente acaba ficando impossibilitado de executar a tarefa que a gente tanto gosta de fazer. Beleza? Então vamos lá. O primeiro passo que a gente vai trabalhar é verificar se a prescrição está correta, certo? É de reconhecimento de todos que a prescrição medicamentosa, né, é um atributo do profissional médico, mas que o enfermeiro, dentro das políticas públicas de saúde, ele tem a possibilidade de prescrever também, então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Existem as medicações que são específicas para a prescrição medicamentosa do enfermeiro, ok? Apesar da nossa função principal, que a gente não pode esquecer, que é a prescrição do cuidado, né? A gente prescreve o cuidado, essa é a principal função do enfermeiro. Então vamos lá, o que a gente precisa verificar na prescrição para ver se ela está certa, né? Principalmente, inicialmente, a questão do nome completo do paciente. A gente cansa de ver no dia a dia pacientes com quase todos os nomes iguais, né? Ele tem lá o nome completo dele, o nome, o sobrenome, o último nome. Às vezes são nomes iguais. Isso é um perigo, a gente tem que prestar muita atenção. Por isso que a gente tem que o quê? Associar vários fatores. Não somente o nome do paciente completo, como se a data do atendimento, a data de nascimento dele está correta, se o número do atendimento está correto, se esse número de prescrição está correto. Normalmente quando a gente acompanha um paciente com antimicrobiano, qual é o dia do antimicrobiano. Então isso é importante estar na prescrição.
E igualmente a data atualizada. Aquela prescrição tem que ser do dia que vai ser realizada. Isso, né, âmbito hospitalar, vamos colocar assim. No âmbito da saúde pública, da atenção básica primária, a gente tem que verificar se aquela receita, né, se aquela prescrição está dentro do prazo correto para poder ser, por exemplo, dispensada a medicação ou até administrada numa atenção básica, alguma medicação de algum paciente que faça tratamento contínuo, às vezes com medicações de uso contínuo, tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que seguir. Vamos para o segundo, né? É importantíssimo a gente verificar quais são as medicações que esse paciente recebe, né? Isso no contexto geral, seja em ambiente intra-hospitalar como extra-hospitalar, para que haja uma compatibilidade de todas essas medicações. Não adianta administrar medicação que vai alterar alguma outra, né, de uma forma que seja prejudicial, principalmente para o paciente. Né? A gente sabe que algumas medicações potencializam as outras, então isso é benéfico. Né? Se eu necessito um aumento da potência daquela medicação, algumas situações são prescritas medicações concomitantes justamente para quê? Para que uma potencialize a outra e o efeito seja mais eficaz. Tá? A gente precisa verificar isso. Verificou-se que aquela medicação, uma inibe a outra, ou então a interação das duas pode prejudicar a saúde do paciente, a gente tem que verificar, e como a gente tem a capacidade de fazer a questão do aprazamento, alterar o aprazamento dessas medicações para que elas não sejam administradas concomitantemente. Beleza? É o mais importante, né? O terceiro passo, o paciente está certo. Por que o paciente certo é o terceiro passo? Porque como eu verifiquei a prescrição dele e dentro da prescrição as medicações que serão administradas, agora eu tenho que verificar se essa prescrição e as medicações são para o paciente realmente efetivo. Quando você vai abordar um paciente, eu nunca, principalmente se o paciente estiver acamado, eu nunca abordo ele pelo nome, eu sempre questiono qual é o nome dele, ou se existe alguém que possa confirmar que aquele paciente é o mesmo da prescrição. Isso a gente tem que fazer, que isso é muito importante, porque às vezes a gente chega na beira do leito e pergunta: seu João, é o senhor? Ele vai, sou eu. Só que ele às vezes é um paciente desorientado que deitou naquele leito, a gente achando que é ele e vai administrar a medicação errada. Né? Com o advento das pulseiras foi muito interessante, que a pulseira, né, se eu só consigo retirá-la se eu cortar. Então eu tenho que identificar corretamente essa pulseira e colocar no paciente corretamente para que a gente possa, caso esse paciente esteja inconsciente, não haja algum tipo de identificação no leito que aquele paciente seja aquele próprio, a melhor identificação é no próprio paciente. Então, por isso, a pulseira. Conferir sempre a pulseira do paciente, tá certo? Quarto, a medicação correta. Muitas das vezes as pessoas esquecem de questionar se aquele paciente tem algum tipo de reação anafilática ou uma hipersensibilidade a alguma medicação, né? Se aquele paciente é alérgico. E a gente acaba administrando a medicação para o paciente alérgico e acaba, em vez de a gente auxiliar, a gente atrapalhando a recuperação dele. Tá? Então é importantíssimo verificar o histórico de alergia. Eu tenho que questionar esse paciente. Ah, mas César, mas o médico na hora de prescrever já questionou. Ok. Agora, na minha avaliação, eu vou questionar também. Vamos reforçar. Né? Pecar pelo excesso. É melhor pecar pelo excesso, eu verificar várias vezes um dado para que ele realmente esteja correto, do que eu fazer de qualquer jeito e acabar prejudicando depois o meu paciente. Tá certo? Então, é verificar se a medicação é aquela mesma que tem que estar prescrita, né? E verificar esse histórico de alergia do paciente. Quinto é a validade da medicação. Eu não posso, em hipótese alguma, administrar uma medicação fora da validade. Em hipótese alguma. Toda medicação ela tem sua data de vencimento. Eu tenho que avaliar. Está vencida, é descartada. Eu não posso administrar em hipótese alguma. Nossa, não acabou a medicação. Vai ficar sem. Porque eu não sei qual o tipo de reação que aquela medicação vencida pode causar no paciente. Então,
Eu vou fazer a medicação para ele não ficar sem e acabo prejudicando. Isso vai contar depois para mim como imperícia, como imprudência, tá? Ou como a própria negligência também, tá certo? Então, nunca se administra medicação fora da validade. A forma dessa medicação, né? Qual é a apresentação dela? É líquida, comprimida, cápsula? Se eu tenho que diluir, se eu tenho que reconstituir, qual é a forma daquela medicação? Ela tem que ser administrada na sua forma de origem. César, o paciente com uma sonda nasogástrica, ele não deglute. Qual vai ser a necessidade que eu vou ter? Macerar a minha medicação. Aí não tem jeito, eu tenho que administrar. Existe algum outro tipo de apresentação dessa medicação que não seja em comprimido? Existe a possibilidade de um diálogo com o profissional prescritor, se há possibilidade de prescrever essa medicação em alguma outra apresentação, vai surtir o mesmo efeito? Então, essa é a questão da multidisciplinaridade. Eu dialogar com todos aqueles que fazem parte do cuidado com o paciente. Existe a possibilidade de troca, eu troco. Não tem como, vou ter que macerar a medicação e administrá-la pela sonda. Beleza? Mas, em outras situações, o ideal e correto é que eu faça a administração pela forma que ela é de origem. Ok? Outra coisa importantíssima é a dose na medicação. Eu tenho que verificar se essa dose que eu estou prescrevendo está correta. Essa medicação, a concentração que eu estou administrando está correta. A quantidade de miligramas está correta. Eu preciso diluir para acertar a quantidade de miligramas. Então faça o cálculo, verifique se o cálculo está correto. A dose está certa? Administra. Não tenho certeza? Refaço. Descarto aquela caso eu já tenha aspirado. Por isso que eu tenho que prestar muita atenção na hora de calcular essa dosagem que vai ser administrada. Beleza? Horário é importantíssimo, principalmente para os antimicrobianos. Eu tenho que administrar no horário correto, não posso deixar passar. A gente tem que lembrar da farmacologia quando fala para a gente da meia-vida da droga, para que eu possa manter a concentração dela no nível ideal. Então eu tenho tempo certo para administrá-la. Eu não posso passar nem antecipar. Administre a medicação no horário correto. Mas é 2h30 da manhã. Vamos acordar, ou estar acordado, né? Às 2h30 da manhã para administrar a medicação. Correto? Eu não posso deixar passar o horário. Senão eu estou prejudicando e postergando a alta desse paciente. Tá? Ele pode depois ser curado com um tempo menor. Às vezes, por eu não estar administrando corretamente no horário certo aquela medicação, ele passa o tempo que ele necessita de internação. Ok? Via correta. Isso é muito importante. A medicação tem sua via específica porque ela será melhor absorvida naquela via. Ela vai demorar o tempo certo para ser absorvida por aquela via. A concentração que vai ser absorvida durante o período da administração tem que ser por aquela via específica. Eu quero fazer intramuscular, eu preciso dessa medicação intramuscular porque ela vai ter um tempo específico de absorção. Eu vou fazer pela subcutânea porque ela tem um tempo específico de absorção. Ela foi constituída para ser absorvida no meio lipossolúvel, no meio hidrossolúvel. Tudo isso tem a sua especificidade. Eu preciso administrar uma medicação por via intramuscular, eu preciso utilizar a agulha específica para administração por via intramuscular. Mesma coisa para a subcutânea, mesma coisa para a endovenosa, mesma coisa para a via intradérmica, mesma coisa para a via intratecal. Então eu preciso administrar, melhor dizendo, pela via correta de administração. Eu tenho que fazer essa medicação porque eu vou ter mais segurança fazendo ela pela via oral, porque a possibilidade de efeito colateral é menor. Vamos fazer pela via oral. Tranquilo, pessoal? A gente às vezes quer facilitar, acaba prejudicando. Então a gente precisa, por isso que a gente sempre precisa estar se atualizando, lembrando dos princípios básicos da enfermagem, para a gente poder entender
por que que aquilo é daquela forma. Nada é por acaso, nada é porque o César achou que tem que ser assim. Não, não tem nada disso. Aquilo é feito daquela forma porque houve um estudo e comprovou-se cientificamente que por aquela via ela será melhor administrada, ou será melhor absorvida. Beleza? Então vamos seguir o que tem que ser seguido. Tempo de administração. Eu vou botar para gotejar um pouquinho mais rápido para poder andar mais rápido e administrar mais rápido essa medicação. Não é a coisa certa de se fazer. Eu tenho lá, vamos dar um exemplo, né, que é o exemplo mais clássico que existe, é a solução que a gente administra por via parenteral. Solução fisiológica, solução glucosada, de Ringer com lactato, seja o que for. Foi prescrito 1,5 litros, né? E aí eu coloco para correr no final do dia, no final das 24 horas, quando eu vou ver, correu 2 litros. Eu administrei 500 ml a mais de substância que não era necessária. O que vai acontecer? Pode haver várias repercussões. Então, se aquele volume foi calculado para ser administrado em 24 horas, eu tenho que administrar o volume que está ali específico nas 24 horas. Nem mais, nem menos. Eu tenho uma medicação que é para correr em 4 horas. Eu vou preparar e colocar ela para correr em 4 horas. Se o tempo de administração é aquele, seguirei aquele tempo. Ok? Verificar durante a administração, a ação certa da medicação. Essa medicação está reduzindo ou está aumentando a dor? A reação adversa que está causando é uma reação adversa? É um efeito colateral? O que está causando neste paciente? É uma reação que já é esperada, que pode acontecer, que não prejudicará o paciente? Então eu tenho que observar o meu paciente durante e após a administração da medicação para verificar se a ação está sendo correta. Tá bom? Vamos lá. Orientar o paciente. É um dever dele. Informar o paciente o que foi administrado, para que foi administrado, qual é a ação esperada, o que ele pode sentir. Isso é direito do paciente. Ele não é um paciente chato, ele não está perturbando o meu serviço. É direito dele. E eu coloquei até aqui para a gente poder, né, especificar. Mesmo ele estando inconsciente, eu vou falar que eu estou administrando medicação. Lembrando que o último sentido que o ser humano perde na inconsciência é a audição. Então ele vai escutar. Pode procurar qualquer pessoa mais antiga de serviço que ela vai ter uma história para te contar de que o paciente voltou de uma sedação, de um coma, e falou que ouviu alguma coisa falando assim, assado dele, ou que falou isso durante o plantão. Ele sempre lembra. Então eu preciso tranquilizá-lo, informando o que está sendo feito. No nosso caso aqui, orientar qual a medicação está sendo prescrita, qual é o volume que está sendo prescrito, quanto tempo ele vai precisar usar, quais são as ações, quais são as reações esperadas que essa medicação vai causar, quais as reações indesejadas que podem acontecer. Então eu preciso orientar o meu paciente em relação a todos esses detalhes. E por último, e não mais importante, se no caso, de repente, às vezes é até o mais importante, né? Na questão do contexto em geral, é registrar tudo aquilo que foi realizado. A gente peca por não escrever, ou escrever de forma irrisória. Eu preciso ser detalhista. Eu tenho a necessidade de ser detalhista. Se eu não sou detalhista, fica coisa para trás, e se por um acaso você for cometido por um processo judicial, provavelmente isso vai inferir contra você na hora do processo. Então, registre tudo o que aconteceu durante a realização da administração do medicamento. É respaldo para você, tá bom? A gente está aqui, a gente faz isso tudo, a gente estuda, a gente procura se aprofundar e passar para vocês, para que a nossa qualidade de serviço seja de primeira, né, de primeira linha, para que a gente possa levar para esse paciente que não está afim de estar lá,
Ele não está naquele leito, ele não vai no posto de saúde porque ele quer, é porque ele necessita. Seja qual necessidade for, física, psicológica, às vezes ele vai na unidade só para te escutar, só para você escutar ele. Então escuta ele mesmo. Você escolheu estar lá. Por exemplo, você começou o curso, você escolheu estar ali. Ele não. Ele vai por necessidade. Tá tranquilo? Vamos levar isso a ferro e fogo, tá, gente? Vamos melhorar a qualidade da nossa assistência. Vamos tentar fazer com que o paciente seja mais bem atendido, que a cura ou pelo menos o alívio da dor que ele sente seja amenizada com a nossa conduta, não aumentada. Tranquilo? Então beleza. Galera, ó, os 13 certos estão aí. Fiquem à vontade, não esqueçam, tá aí, ó, dê seu like, escreva no comentário se você gostou, se você não gostou, se ficou alguma dúvida, né? Ativa o sininho lá, porque agora a gente vai começar a postar vídeo pelo menos 2 vezes por semana para poder inundar esse YouTube de conhecimento voltado para a enfermagem, para a gente poder qualificar o nosso serviço, melhorar cada vez mais o nosso atendimento. Tá? Segue lá no Instagram, ó, Prof. César Enf, beleza? Conto com vocês aí, tá, meus amigos? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.